O consumo de carne bovina, de grãos como arroz e feijão, de legumes e verduras, é algo que provavelmente também faz parte do seu dia a dia. Mas você já parou para pensar como esses alimentos são produzidos e chegam até a sua mesa? Olá, caro aluno! Na aula de hoje, vamos entender por que o plantio e a comercialização de grãos, frutas, legumes e verduras são algumas das atividades econômicas principais desenvolvidas no nosso país. Essas atividades integram o que chamamos de setor agropecuário. Além da produção de alimentos e produtos de origem vegetal, o setor agropecuário também engloba a criação de animais para o abate, a produção de leite e couro e o extrativismo. O setor agropecuário busca atender às necessidades de alimentação da população, além de fornecer matéria-prima para a indústria e atender às demandas do mercado externo. Quer saber mais? Então não esqueça de dar aquele like, e se você caiu aqui de paraquedas e ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever, que você vai me ajudar muito. Então vamos ao que interessa? As atividades ligadas ao setor agropecuário têm uma importante participação na economia do Brasil. De 1994 a 2011, representaram cerca de 24% do PIB nacional. Isso quer dizer que, de todas as riquezas geradas pelo país durante esse período, quase um quarto veio do agronegócio. O Brasil apresenta índice de desenvolvimento agrícola acima da metade da média mundial, liderando a produtividade agrícola na América Latina e no Caribe. Também é um dos principais agroexportadores do mundo. Entre os produtos agropecuários exportados de maior destaque estão a soja, o café, derivados da cana-de-açúcar, laranja e carnes. A China e os Estados Unidos são hoje os principais países que compram os produtos agropecuários brasileiros. Até o final do século XIX, o Brasil era um país completamente agrícola. Isso significa que toda a base econômica do país era formada por atividades realizadas no campo. Esse cenário começou a mudar lentamente no começo do século XX. Nesse período, o lucro proveniente da exportação do café serviu como capital para a instalação das primeiras fábricas no país, ainda nos anos 20. No governo do presidente Juscelino Kubitschek, houve um investimento no setor agropecuário. Após os anos 60, durante a ditadura militar, o governo passou a investir grandes somas para a mecanização das atividades agrícolas. Esse processo de modernização do espaço rural possibilitou a introdução de fertilizantes agrotóxicos, máquinas e outros insumos agrícolas que viabilizaram o aumento da produção, técnicas modernas de correção de solos, antes considerados impróprios para o cultivo e passaram a ser utilizados para o plantio. Produção de sementes transgênicas, mais resistentes às variações do clima e ao ataque de insetos. E agora o que a Rosinha vai falar? Infelizmente, a modernização do campo não atingiu igualmente a todos os agricultores. Esse processo foi liderado por grandes empresas, tanto nacionais quanto estrangeiras, que tinham como condições de investir na compra de maquinários e outros insumos agrícolas. Mesmo os maciços investimentos realizados pelo governo beneficiaram principalmente os grandes produtores rurais. Dessa forma, se por um lado a modernização do campo aumentou a produtividade do setor agropecuário brasileiro, por outro, aprofundou a desigualdade de condições de trabalho no campo. Incapazes de competir com a alta produtividade das fazendas modernizadas, pequenos produtores rurais migraram do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. No caso dos trabalhadores rurais, que eram empregados em grandes propriedades, após a consolidação da mecanização das atividades agrícolas, a maior parte deles perdeu seus postos de trabalho e precisou migrar para as cidades em busca de emprego.
Você já ouviu o termo agronegócio? Não! No Brasil, o agronegócio surge como resultado do processo de modernização da agricultura. Ele constitui uma ampla cadeia produtiva que envolve produtores rurais, representantes da indústria e agentes responsáveis pelo comércio, pelo transporte e pela distribuição dos produtos agropecuários. No Brasil, os produtos do agronegócio que mais destacam-se são a cana-de-açúcar, os grãos, algodão, frutas, carne bovina e aves. Embora tenha se acentuado o processo de mecanização do campo, ocorrido a partir dos anos 60, e o que favoreceu o desenvolvimento do agronegócio, as atividades agrícolas no Brasil continuam sendo muito diversas. Apesar da variedade de modos de vida encontrados no campo, uma forma de plantar e produzir alimentos é essencial para os brasileiros: a agricultura familiar. Dados da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, apontam que atualmente cerca de 38% de tudo o que se produz no setor agropecuário vem da agricultura familiar, sistema responsável por mais de 70% dos alimentos e que chegam à mesa dos brasileiros. Outros aspectos positivos na agricultura familiar: geralmente se faz o uso sustentável dos recursos naturais, diminuindo os danos ao meio ambiente. Considerando-se o número total de estabelecimentos rurais, a agricultura familiar emprega quase 3 vezes mais trabalhadores do que a agricultura comercial. Nossa! Por meio da agricultura familiar, preservam-se as tradições e os costumes locais. Um dos grandes problemas sociais do Brasil é a acentuada concentração de terras nas mãos de poucos proprietários rurais. Como a maior parte da alimentação consumida pelos brasileiros é produzida em pequenas propriedades rurais, a grande concentração de terras torna-se um grande problema de segurança alimentar para o país, porque dificulta o acesso à terra para os pequenos proprietários rurais. Além de ser responsável pela vulnerabilidade alimentar, a concentração de terras provoca diversos problemas sociais. No Brasil, muitos movimentos sociais reivindicam uma melhor distribuição de terras por meio da reforma agrária. Observe a imagem. Ela deixa clara como o avanço das plantações de produtos voltados para o mercado externo, como a soja, ameaçam o meio ambiente. Uma das soluções para impedir que a agropecuária continue ameaçando a natureza é ameaçar a produtividade das áreas já desmatadas, para assim evitar novos desmatamentos. Nas últimas décadas, a expansão do cultivo de soja foi maior que a de qualquer outro cultivo mundial. No Brasil, a soja contribui para o desmatamento da Amazônia e do Cerrado. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 40 anos, aproximadamente, metade do cerrado brasileiro foi convertido em terras agrícolas e pastagens. Até os anos 60, o crescimento da agropecuária brasileira se baseava na expansão das áreas de cultivo, apresentando baixos índices de produtividade, ou seja, aproveitando-se a grande extensão territorial do país, desmatando-se sempre mais para plantar e criar animais sem obter bons resultados, inclusive com consequências ambientais. Essa realidade, no entanto, veio se modificando. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, indicam que, nos últimos 25 anos, por exemplo, a área plantada com grãos aumentou cerca de 41%, enquanto o volume produzido subiu aproximadamente 223%. O que você achou dessa imagem? O que você acha que ela está criticando? Se você pensou no abuso de agrotóxico, acertou. O uso abusivo de pesticidas, herbicidas e fertilizantes é um dos mais graves problemas ambientais que afeta todo o planeta Terra. Os impactos ambientais aumentaram muito para a ampliação das áreas agropecuárias e o desenvolvimento de técnicas de conservação do solo, correção química e controle de qualidade, que buscam melhorar a produtividade agrícola.
Entre os principais impactos ambientais decorrentes das atividades agropecuárias, sobretudo do agronegócio, destacam-se a contaminação de solos, de recursos hídricos por agrotóxicos, usados principalmente para combater pragas, os fertilizantes, que são usados para melhorar a qualidade do solo, aumentando sua produtividade, os dejetos agrícolas e outros resíduos orgânicos, a perda ou a redução da capacidade produtiva do solo causada por processos de erosão, a contaminação, excesso de drenagem, o uso de máquinas pesadas, intensificação do aquecimento global, em razão do aumento da produção de gases do efeito estufa, ocasionando principalmente por desmatamento e queimada e por maior liberação de metano dos processos digestivos do gado. E também a alteração dos ecossistemas e a redução da biodiversidade causada por desmatamento e abertura de novas áreas para a agropecuária comercial, visto que utiliza grandes áreas monoculturas. Podemos destacar também a redução da disponibilidade de águas nos locais onde a irrigação dos cultivos é feita artificialmente, visto que demanda um grande consumo desse. Essa imagem apresenta uma cultura orgânica, que é uma alternativa para conciliar a produção de alimentos e a prestação de recursos naturais. Além de contribuir para a saúde da população por não utilizar agrotóxicos e pesticidas, que podem ser tóxicos à saúde. Você viu que no setor agropecuário é de grande relevância para o Brasil, tanto por fornecer alimentos para a população interna, como por gerar riquezas para o país por meio das exportações. Com a expectativa de crescimento do consumo de alimentos no mundo, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico apontam o Brasil como o país que mais tem condições de suprir esse aumento da demanda. Mas, apesar da importância da agropecuária, muitos são os problemas enfrentados pelos agricultores e vários são os desafios a serem superados pelo Brasil. Entre eles, continuar crescendo por meio do desenvolvimento de tecnologias, fazer uso de um sistema sustentável de crescimento de modo a interferir minimamente nos ambientes naturais e reduzir os desmatamentos, promover uma justa distribuição de terras e oferecer condições de produção ao pequeno agricultor, possibilitando que ele permaneça e trabalhe no campo e dar suporte ao produtor rural, possibilitando que ele tenha acesso a estudos, tecnologia e infraestrutura necessária de modo que possa competir no mercado. Nessa aula, estudamos as atividades realizadas pelo setor agropecuário, o processo de modernização do campo, o conceito de agronegócio, as características da agricultura familiar e os impactos ambientais da modernização da agropecuária. Espero que você tenha tido o conteúdo e não se esqueça, não colhe do colega, mas colhe no careca. Um forte abraço e até a próxima.